Nesse vídeo eu vou te mostrar como transformar esse gráfico aqui sem graça, aquele padrão feito no Excel, no PowerPoint, nesse gráfico aqui muito mais chamativo, criativo e, claro, sem firulas. E eu vou criar esse slide e esse gráfico com o PowerPoint aberto passo a passo nesse vídeo. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal Tudo Sem Firulas do Minimiza. Meu nome é Breno Vargas, eu sou especialista em apresentações e cofundador do Minimiza, uma empresa que ajuda pessoas a criar apresentações sem firulas e gastando menos tempo. Então se inscreve no canal se você quer aprender mais sobre PowerPoint, sobre apresentações no geral, storytelling, como criar um roteiro, design para não designers e por aí vai. E antes de eu mostrar como eu faço aqui passo a passo, você pode baixar exatamente esses slides aqui que você viu no início do vídeo em PowerPoint 100% editável, para você ver por trás como que eu fiz as coisas aqui, colocar em prática. Então acessa o primeiro link na descrição para você fazer esse download gratuito. Então bora lá. Eu tenho esse gráfico aqui, as informações aqui são fictícias, tá? São dados fictícios, coisas que não existem, não tem nada a ver inclusive com esse microfone, com a marca e tal. A ideia aqui é falar sobre o gráfico. Eu escolhi aqui nesse vídeo o gráfico coluna, que é um gráfico mais versátil que tem, que dá para diferentes situações, é um gráfico que é muito fácil de entender, enfim, é um gráfico que funciona muito bem e não tem muito erro. Mas mostrar esse gráfico dessa forma aqui, que é o padrão que já vem do Excel, do PowerPoint, inclusive isso aqui tá copiado do Excel, ou dá para copiar e colar sem ser em formato de imagem, ou aqui no PowerPoint inserir gráfico, e aí você escolhe coluna, só que você edita as informações dentro do Excel. Então tanto faz se copiar do Excel e trazer para cá ou se inserir aqui, de qualquer forma vai alterar as informações lá dentro do Excel. Para quem trabalha com isso, já tá acostumado com esse trâmite de Excel e PowerPoint, né? E aí, antes de falar do gráfico em si, tem um problema aqui que eu decidi colocar que é mais comum do que imagino. Você pode estar vendo o vídeo e falando, nossa, mas que idiota. E acontece muito, que é o título do slide tá aqui de novo no título do gráfico. Isso acontece com uma frequência maior do que eu gostaria de ver, mas isso acontece. Então assim, no passo a passo aqui, a primeira coisa que tem que ser feita é tirar esse título daqui e também tirar a série dos dados aqui desse gráfico, porque só tem uma série. Se fosse tipo assim, vendas de 2023 comparado com as vendas de 2024, aí beleza, aí teria os dois e as vendas de 2023 estariam em outra cor. Seriam duas colunas por mês aqui. Só que nesse caso só tem uma. E já tá falando aqui que as vendas do produto em 2024, então não precisa estar isso aqui. Então a gente já limpa, já melhora muito. O próximo ponto muito importante para você analisar em um gráfico é se de fato precisa da escala ou não. Nessa situação, não seria muito melhor visualizar o número de vendas direto dentro de cada coluna do que ficar tentando adivinhar? Sabe aquele dedinho mental que você fica tentando adivinhar qual é? Então ali, julho, aí você fica assim, ó, 50, 60, 57. Pra que dificultar? Por que não mostrar o número direto? Ah, Breno, quer dizer que, então, que nunca eu vou usar a escala, é sempre o número? Não necessariamente. Quando você tem, por exemplo, um gráfico enorme, imagina se fossem, sei lá, 30 colunas aqui, que tem 12, né? Que é de os meses de um ano. Imagina se fossem 30, 40 colunas, ia ficar uma zona se mostrar um monte de número. E normalmente gráfico muito grande é muito mais pra mostrar uma tendência, um ponto alto ali, alguma coisa assim, não o número em si. Mas na maioria dos casos é muito melhor visualizar o número direto do que ter a escala. Os dois não faz sentido, tá? Não faz sentido ter a escala e o número. Ou você coloca a escala, ou você coloca o número. Então aqui o que eu vou fazer? Clica nos números da escala, delete, e clica também nas linhas da escala, delete também, porque se eu tirei a escala também não precisa ter a linha. Por isso que é um gráfico sem firulas. É o mais limpo possível, direto ao ponto. Já que eu tirei a escala, eu tenho que adicionar os números. Como que eu faço isso? Botão direito em qualquer uma das colunas, adicionar rótulos de dados. Beleza, já foi aqui. Eu já tenho uma grande melhora do que eu tinha antes. Muito mais limpo, muito mais claro. Qual é o próximo passo agora? Colocar isso na minha identidade visual. O que é identidade visual de uma apresentação? A grosso modo, ela é composta pela fonte que você usa durante toda a apresentação, a fonte ou as fontes, né? A tipografia e as cores, principalmente. Então, esse azul aqui é aquele azul padrão do PowerPoint do Excel. Tem que estar na identidade visual da apresentação. Óbvio que eu peguei uma identidade visual aqui fictícia, mas no seu caso você vai usar a identidade visual que você definiu para a apresentação. Nas cores, na fonte que você definiu para toda a apresentação. Se você está fazendo para a empresa que você trabalha, você vai pegar as cores que estão no manual de marca da empresa. Lá tem as cores da marca, a fonte da marca, tudo certinho. Então aqui nesse caso, ó, vou clicar em qualquer uma das colunas, vou colocar esse verde aqui que eu usei, e no resto, o que eu faço? Eu posso mudar tudo de uma vez só, as fontes, ou eu posso clicar aqui para
pra mudar só os números e depois clicar aqui embaixo. Eu vou mudar tudo de uma vez só. Nesse caso eu tô usando aqui, ó, a Century Gothic, que é uma fonte que tem disponível em qualquer computador e é uma fonte bem interessante, eu gosto muito. Aí você vê o tamanho aqui da fonte, eu vou colocar 11, só que os números eu vou colocar um pouquinho maior. E aí você vê também o tamanho da fonte, né? Nem muito grande, nem muito pequeno. Depois a gente vai ajeitar melhor esses números aqui também. Assim, a edição principal já tá feita. Isso aqui é o básico. O básico, que foi ver se precisava da escala ou não, colocar os números como não precisava da escala e colocar na identidade visual, básico. Mas a gente vai um pouco além. Eu vou deixar essas colunas aqui um pouco mais grossas e vou colocar um número dentro. Isso vai ser importante num próximo passo. Clica 2 vezes aqui em qualquer coluna, vai abrir essa aba lateral e é nessa terceira parte aqui que eu mudo a largura de espaçamento. Ó. Vou deixar isso aqui maior, nem tanto também, mais ou menos assim tá bom. E os números eu vou colocar para dentro dessa coluna. Clique em qualquer um dos números, vem aqui no final de novo e eu escolho, ó, extremidade interna. E aí eu vou colocar todos em negrito para chamar mais atenção pro número. Tá até para colocar um pouquinho maior também. Ficou legal, né? Nessa próxima etapa aqui, o que eu fiz? Basicamente eu coloquei isso aqui na fonte certa, aqui o título. Não coloquei esse título todo, só coloquei volume de vendas, porque eu coloquei a foto do produto e tá escrito aqui produto X. Não necessariamente precisaria estar escrito produto X, o produto que é, poderia ser só foto, já sabe que é aquele produto. Mas se quisesse detalhar mais, eu coloquei o produto aqui, o nome do produto perto ali dele. Peguei essa imagem aqui na internet mesmo, é meramente ilustrativa, mas aqui a ideia, por exemplo, se você trabalha numa empresa que você quer falar ali do volume de vendas de um produto, ao invés de escrever o nome do produto, você bota a foto dele junto com o gráfico, vai ficar mais visual. Aí coloquei aqui 2024 no destaque menor, e aí eu organizei os elementos a partir disso. Ó, você vê que a parte aqui do microfone casa muito bem com o gráfico aqui, ó, e aí ficou legal dessa forma. E aí o gráfico tava assim antes, né? Aí eu só diminuí ele aqui e fui ajeitando pra ficar na melhor posição. E aí depois vem uma parte muito importante, que é o que a gente chama de highlight. O que você vai passar de informação a partir desses dados? Então eu trouxe aqui de highlight, óbvio que é fictício, mas que de junho, que foi o pior mês, pra julho, que foi o melhor mês, teve um aumento de 200%, de mais de 200% das vendas. E aí como que eu fiz isso aqui, ó? Eu coloquei vermelho, o pior, azul, o melhor. Essa linha aqui é uma linha normal, que eu pego em formas. Pego essa linha normal em formas, mas qual o segredo dela? Clica 2 vezes aqui na linha, abre aqui do lado. Primeiro que eu coloquei essa linha com gradiente ao invés de sólido, justamente para sair do vermelho pro azul, mas é um detalhe, poderia inclusive estar num cinza clarinho aqui, não precisaria estar em destaque isso, ou poderia estar em azul, na mesma cor da azul, já que é a parte positiva. Isso é o de menos aqui. O mais importante é justamente isso, falando desse aumento de 200%, e ainda coloquei essa bolinha no final também, para ir de uma ponta até a outra. Para acrescentar essa bolinha aqui no PowerPoint, é só vir tipo de ponta, na verdade tipo de ponta não, tipo de seta inicial, e eu coloquei, ó, a bolinha em um lado e a bolinha no outro lado também. Ao invés de seta, eu coloquei essa bolinha. E o 200% bem destaque aqui em negrito, um número maior do que os outros números aqui. E para dar esse destaque, né, imagina se eu tivesse deixado como tava aqui, né, verde. Se eu só coloco aqui azul e aqui vermelho. Neles eu ainda coloquei o número de cada um branco, né? Mas imagina se eu tivesse feito só isso. O verde chama muita atenção. Então, para destacar mais o azul e vermelho, o que eu fiz? Eu peguei todas as outras colunas e coloquei aqui num cinza clarinho, para não chamar muita atenção. E os números eu coloquei num cinza um pouco mais escuro. Eu queria que eles aparecessem ainda, mas bem claro. Ou poderia ter deixado no mesmo cinza para deixar apagado mesmo, sem problema nenhum. Não faria muita diferença. Então, vamos ver de novo o resultado, como ficou. Antes, o slide era assim, o gráfico era desse jeito, e ele ficou assim, e ainda destacando o highlight ali, que é um aumento de mais de 200% de um mês pro outro, do pior pro melhor mês. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa transformação, gostou dessa forma de criar gráficos sem firulas, deixa o like aqui nesse vídeo. Não esquece de baixar esses slides aqui em PowerPoint editável para você ver por trás aqui como eu fiz isso, para você colocar em prática esse conhecimento. O link tá aqui na descrição para você baixar gratuitamente. Se inscreve no canal se você não tá inscrito ainda. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e valeu!